Deixa eu já voltar para meus amigos aí, Rodrigo, Marcelo, porque eu estou hoje aqui com a Aida Cruz, historiadora, uma grande amiga nossa para esse café. Tem muita gente falando, nossa, música, que mesa bonita. Vocês também fazem parte, né? Aida, você falou do mel com a goiabada no queijo coalho. Imagina só, deu água na boca. É, fim de semana, hein? O fim de semana vai ser muito bom. E a Aida veio conosco hoje conversar, tomar esse café, por isso eu chamo você, convido você a fazer parte dessa prosa, porque esta semana a gente estava na redação e nós nos perguntamos assim, diante de uma situação, onde é que foi parar o respeito? Porque é tanta coisa que vai brotando na nossa rotina e no qual o desrespeito parece que está sempre mais evidente e presente, né, Aida? E aí a gente vai conversar sobre isso aqui, sobre cadê o respeito? E aí vamos começar essa prosa, você pode participar pelo WhatsApp, tá? Porque a Aida trouxe uma questão seguinte, ela me devolveu com outra pergunta. Será que a gente sabe o que é o respeito? Exatamente. Lanço para você. Primeiro quero agradecer por esse respeito todo de me receber com a mesa maravilhosa. Divido com vocês, com você, muito obrigada. Mas a grande pergunta que se faz é essa, sabemos o que é o respeito? Todo mundo responde. Sei. Sim, claro que eu sei. Eu adoro ser respeitado. Sim, valor, uma virtude do ser humano. Só que quando você pede exemplos do que vem a ser respeitável ou aquilo que é respeito, as pessoas sempre te respondem com atitudes que o outro tomou diante da sua atitude. E o que é respeito? É um valor? Sim, é uma virtude. Agora, o que é ser respeitado e respeitar o outro? Já é outra questão. E aí nós vamos fazer uma pergunta que eu gostaria de lançar para a minha turma. Exato. Você se sente respeitado quando? E você respeita o outro quando? Eu respeito o outro quando ele quer falar. Então, respeito com a escuta, respeito quando uma pessoa precisa atravessar a rua, respeito quando a pessoa... são várias situações, não vou ficar falando de mim aqui, mas trouxe algumas. Mas são estas as verdades ou as significações do respeito. Eu só respeito e me sinto respeitado diante do outro. Dalai Lama colocavam que existem 3 R's para falarmos o que é respeito. Primeiro, respeito a mim, a si próprio. Se eu me gosto, se eu me entendo, se eu me identifico e se eu me vejo, eu tenho o primeiro R do que compõe respeito. Se eu respeito o outro, como? Escutando, vendo, abrindo a porta. Ouvindo, abrindo a porta, não entrando na frente dele só porque ele teve um desvio, ouvindo, escutativa, escuta aquilo que ele falou, você está respeitando. Juntos nós vamos criar o terceiro R, que é respeito à comunidade. E aí vem a questão, cidadania, civilidade. Respeito é para que possamos viver em comunidade. Vou te dar uma outra ideia. Respeito é ideia. É ideia? Ideia. É um valor, é uma virtude, mas é uma ideia. Eu tenho plano de respeito. Quando eu faço uma atitude respeitosa ou tenho uma atitude respeitosa, eu tive um comportamento. Respeito, enquanto discussão, ele é realmente um valor, ele é ideia. Quando eu tenho comportamento, atitude, eu estou fazendo o respeito. Olha que coisa interessante. Muito interessante essa cronologia, vamos dizer assim, essa ordem do respeito. Né? Porque só consigo respeitar aquilo que está diante de mim. E aí vem a pergunta. Como eu aprendo a respeitar? O que é respeito para mim? O que é respeito para você ou para outra pessoa, de uma outra sociedade, de uma outra etnia, de um outro país? O que é respeito?
Mas como aprender? Eu até perguntei isso para a Aida, sabe, gente? Eu falei, mas como que a gente aprende, né? Porque, principalmente na família, a gente aprende essa questão do respeito. Mas a gente vai conversar isso daqui a pouquinho, porque eu preciso trazer lá do Tubalina a nossa amiga Meire. Ah, sim. Muito bom assunto do programa hoje. Obrigada por acolher, viu, Meire? No trânsito, principalmente, o respeito não existe mais. Ô, telespectadora de todos os dias. Obrigada, Meire. Continue assim, viu? Né? No trânsito, a gente vê uma total falta de respeito às regras. Não dou seta, paro imediatamente, quase mata outra pessoa de susto. Hoje eu vou contar um fato. Meire, olha como o trânsito é interessante. Eu estava na avenida com seta para virar na pista de virar, e aí vem um motoqueiro imenso que gosta de se exprimir, né, espremer entre vagas que não o cabem, e ele passou por mim pelo carro do lado. Eu ia virar, eu estava dando seta há muito tempo. O sinal abriu, o que eu fiz? Percebi que ele estava na frente, só que ele ia seguir reto. Eu arranquei, ele se assustou, e aí eu tive aquelas belas palavras de adjetivo para com a minha pessoa, motorista ali no momento. Sabe quem era? Não. Um agente da lei. Silêncio sepulcral nesse momento. Um agente da lei. E aí vem a pergunta. Quem desrespeitou quem? Qual a noção de respeito? Você colocou bem. Respeito às leis. Lei moral para que possamos conviver em sociedade. Mas aí vem a segunda observação. Por que eu fui desrespeitada? Vamos guardar essa pergunta para daqui a pouquinho? Você quer um pouquinho de café? Já vou Não, te servir. Tá no suquinho. suco? Tá bom. Vou fazer uma pausa com a Aida Cruz, que é historiadora, e a gente está levantando essa conversa muito importante, tá? Já já volto com ela. Aida, eu vou trazer aqui para a nossa conversa sobre o respeito a Francisca, a falta de respeito com os idosos. Por exemplo, ela diz que a geração mais nova não respeita os assentos e não tem aquela delicadeza de chegar e falar, olha, pode sentar aqui. O que aconteceu, esse choque de gerações, eu posso dizer assim? Olha, alguns teóricos, e na prática a gente tem percebido isso, dois fenômenos que mudaram a concepção deste valor, que é o respeito. Um foi o fato da educação ser autoritária e não formar o respeito. O respeito, ele foi imposto. Nós já discutimos isso em outros momentos, como, por exemplo, eu pago, eu mando, você tem que me respeitar. Eu sei, então você me respeita pelo que eu sei. Essa educação que se forma para o jovem, para a criança, ela deve trazer valores que ele introjeta o que vem a ser respeito. Porque, como eu disse, o respeito é uma ideia, é um sentimento. E é na minha relação com o outro que eu tenho a atitude, o comportamento. Se eu não tenho a formação, mas eu tenho a construção de um conceito distorcido de que para que eu respeite você, você manda ou você paga, se eu não tenho relação com o idoso, com o professor, com a pessoa diferente na rua, o que ela me dá, conceito de poder, ou o que ela me proporciona para que eu respeite a ela? Existe desvio do sentimento. Consequência, o comportamento não será respeitoso. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, e não podemos ignorar, infelizmente, foi a pandemia. As relações, elas deixaram de ser de cotidiano, elas deixaram de ser de aglomeração, de comportamento social na sociedade e passaram a ser via telas. Quantos momentos você vimos professores dando aula com a blusa daqui para cima e para baixo, verão completo, alunos, ambientes desfocados, quantos trabalhando diante de uma tela e a casa em balbúrdia total, sons, televisão, tem um depoimento aí. Vou até trazer. Então, esses dois contextos contribuíram para que o comportamento hoje seja mais desrespeitoso do que respeitado. Eu vou deixar aqui uma reflexão. Seria uma falta de maturidade
maturidade, você falou de civilidade, mas também de maturidade para entender isso. Eu vou trazer uma amiga que falou o seguinte: agora nesse exato momento eu estou tentando escutar a conversa, estou tentando ouvir você, mas a vizinha está com um som alto. E não é só hoje. Vários dias ela está com o som alto até às 5 da manhã. Ela falou, isso é um desrespeito e um absurdo. Ela tem que aumentar o volume da TV porque alguém acha que todo mundo tem que escutar o que ele quer. É uma questão de desrespeito mesmo e da falta da coletividade. E aí vem a grande questão do desrespeito. Respeito, lembrando os 3 R's. Comigo, para mim, o respeito para o outro e para a coletividade. Se eu não tenho respeito para mim, eu posso escutar o som imenso. Não estou ouvindo nem o meu ouvido. Não estou nem respeitando o meu ouvido. Verdade. Para com o outro, eu não dou espaço a ele. E a coletividade toda tem que engolir aquilo que eu estou trabalhando. E aí, Mônica, nós pegamos esse exemplo, mas nós podemos voltar isso para a política, para as políticas públicas, para as políticas sociais, para os próprios políticos que estão, dizem, trabalhando ao nosso direito ou ao nosso servir e não fazem aquilo que se coloca. E temos aí exemplos desse desrespeito contínuo. Então vamos lá, criança, jovem, maturidade ou mesmo até adulto. Se ele não tem em casa, família, escola, vida pública, os ensinamentos do que vem a ser respeito, como ele vai saber diferenciar o que é respeitoso e não respeitoso? Não sabe. Por exemplo, você chega a uma fila, tem uma cadeira, tem um senhor ou uma senhora ou uma criança sentado. A fila está aqui. É seu dever perguntar àquele que está sentado, ele pode estar sentado porque passou mal, porque está cansado e tem uma cadeira disponível. Se ele está à fila e não entrar na fila, quantos fazem isso? Não, perdeu o lugar. Um exemplo, é pavoroso. Salas de espera, que seja de clínica, que seja de locais públicos, salas de espera. Virou aglomeração de festa. Celulares, conversas, falas, e você nem percebe que tem alguém ali que está doente, está cansado. Vou dar um exemplo que pode ser um pouquinho contraditório, provocar. Existe uma lei, né, social, lei social é uma moral, não existe lei por escrito, que quando você chega a um ônibus, você dê o assento à pessoa mais idosa, a mulher gestante, ou que esteja com um bebê. Agora, pergunta, você está o dia todo trabalhando, cansado, com a marmita, com a pasta, com a mochila, com os cadernos todos, seu material todo. Você está acabado. Chega um idoso, ou a grávida, ou a mulher com o bebê no colo. Você se levanta e cede o lugar, mesmo que você precise daquele amparo do banco. Pergunta, você fez isso por respeito a ela ou o condicionamento que você tem interno te fez levantar? Ele voa. Pensa, ele fez pelo condicionamento, porque ele sabe que aquilo é respeitoso, mesmo que ele vá dormindo. Que ele vá com dor. Mas ele percebe, mas ele não vai deixar de perguntar, será que essa pessoa realmente está tão cansada quanto eu? Mas ele não desrespeita o outro. Olha como é. Sutil. É sutil. Já eu vou voltar com a Aida. Tem a Solange aqui que associou a questão da história da Marisa e do Paulo, o amor deles de 56 anos e pouco mais, em relação ao respeito. Perfeito. O respeito é você ter direito até onde começa o direito do outro. E ela fez uma analogia também com essa história. Vou voltar com a Aida.
Estamos de volta nessa mesa de café da manhã. Preciso muito agradecer a todos vocês com a participação. A Joana, respeito é você respeitar o silêncio do outro. A Vanessa, como saber se eu estou me respeitando? E a querida, né, eu trouxe aqui, que a Solange falou da questão do amor e do respeito, Aida. Essa pergunta da minha amiga aqui foi tão interessante. Como é que eu sei que estou me respeitando? Vamos começar por ela? Vamos. Se amando. Simples assim. Autoestima. Do jeito que você valorizando, do jeito que você é. Para de comparação. Sem comparar, olhe no espelho e se ache linda, se sinta bem, não escute valorizações do outro ou desvalorizações do outro. Não se compare, se amando. E aí vamos ao que ela colocou, a relação entre amor e respeito. Achei isso bonito. Erich Fromm coloca que respeito é amor, tanto que os 3 R's. Eu me amo, eu amo o próximo, eu vou amar a coletividade, eu vou respeitar. E essa relação, e aí volta ao seu ponto, maturidade. A maturidade, e aí não tem a ver com idade. Essa maturidade, ela vai nos propiciando 2 características do latim, e aí vamos pegar as palavras. Respeito, respectare. Quando se fala de respectare, eu estou falando de olhar para trás, retrovisores. E quanto maiores os retrovisores, mais você olha para trás. E quando você fala respeito, você vem refletir, você vem reflexão. O que é reflexão? Para, analisa, olha, contempla. Eu faria isso comigo? Eu faria isso? Se eu não faço comigo, por que eu farei com o outro? E essa construção do respeito, até a Célia também fez a associação com o amor. E o amor, eu acho que ele, né, a gente entende o amor ali dentro de casa, né? Na maioria das vezes deveria ser assim. E como é que eu vou construir para ter respeito e não medo? Porque você falou da questão da autoridade. Aí permitindo escuta e fala ativa, dando ao outro a oportunidade de ser diferente, de contrapor, antes que eu pegue a minha verdade e engula. Faça com que ele engula. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que escutar. E como se faz isso em casa? Paciência, educação, escutar, conversa. Muitas vezes é o que nós não temos, o diálogo. E quando a gente fala escuta ativa, as pessoas acham, Mônica, infelizmente, que eu tenho que estar só com o ouvidão. Não, não é isso. Eu tenho que estar prestando atenção no que o outro fala. Quantos pais não prestam atenção no que os filhos falam? Quantos esposos e esposas? Quantos professores? Quantas pessoas não escutam o outro? E escutar, nós não estamos falando o outro, não, tá? Natureza, sim, política, meio ambiente em que vivo, o local em que estou e principalmente, que é uma questão muito séria, a consciência de estar naquele lugar. Muda tudo. Muda tudo, né? Eu me sinto naquele lugar, então eu estou com o outro faz com que eu repense a minha atitude. Ana Márcia trouxe aqui, tem que ter empatia com o próximo e ser exemplo de amar o outro. Empatia e respeito conversam? Conversam totalmente. Vamos dizer que são sinônimos, porque se eu tenho empatia com o outro, só para ter a empatia, eu já olhei o outro. Eu já exerci a reflexão sobre o outro. Empatia é perfeito. A Eugênia, respeito para mim são tantas coisas envolvidas, é mesmo, né? Mas para ela é particularmente não invadir o espaço do outro, mesmo que seja em uma simples fila de supermercado. Eugênia, eu faço o máximo. Sintetizou, muito obrigado. E é isso, não invadir a fila onde o outro está, não invadir o som que o outro não está ouvindo, não invadir a imagem do outro, não invadir o corpo do outro, e lembrando que os nossos corpos não são só o meu corpo, o meu espaço, isso são corpos sociais. Se eu não invado esse corpo, eu estou respeitando o outro. Você quer colocar, Eugênia, eu sei o que você está falando. Ó, curtinho, você está na fila e aí tem uma pessoa perto de você, desculpe meninas,
que aqueles cabelos te bandam na cara. Você faz o quê? Um passinho para trás. Um passinho para trás, está invadindo o seu espaço. Então, é exatamente isso, Eugênia. Não invadir o espaço do outro. É dar a ele o direito ao seu espaço. Aida, você como historiadora, né, que acompanha, e olha, assim, eu acho que em alguns momentos a gente evoluiu, em outros a gente parece que retrocedeu ou ficou no mesmo lugar. Quando a gente fala de respeito, hoje, século XXI, anos 2025, isso é mais gritante ainda, a falta de respeito? Parece que tudo virou uma balbúrdia? Concordo. E, historicamente, a gente tem percebido, em alguns momentos, a fala clássica da falta de respeito. Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, que é um exemplo perfeito para a falta de respeito em todos os sentidos, em todas as formas de respeito. Só que nós não temos a violência da guerra, mas nós temos a violência hoje. Então, em 2025, pleno século XXI, nós estamos sim, talvez o ser humano precise voltar ao banco da escola e aprender a ser humano de novo. É, porque é tanta desumanidade que a gente vê. A questão da falta de respeito com o não da mulher. Olha, nós perdemos 3 grandes características: civilidade, cidadania e respeito ao outro. Coletivo. O ser humano, ele perdeu trabalhar em coletivo, conviver em coletivo. Então, quando você não respeita o corpo, que seja da mulher, que seja da criança, que seja do homem, ou o corpo social, você está criando o primeiro não à civilidade, que é o que nos torna sociais, que nos torna humano, viver com o outro, a sociedade. Coletivo. Só se constrói o bem para a coletividade. Se as políticas públicas, políticas sociais e até eu, no meu papel de separar o lixo reciclado do lixo não reciclável, isso é coletivo. Eu não faço isso, eu estou constituindo um desrespeito. E o terceiro momento, que é o comportamento. Como que esse comportamento revela respeito? Diante do corpo do outro, diante do corpo da mulher, da criança, do espaço público, no trânsito, na natureza. Imagina, teríamos esse calor? Não. Você é uma guerreira quando fala das árvores cortadas. Só chata As mesmo. árvores, as árvores cortadas, o corpo mutilado, o corpo morto, a sociedade que não respeita a criança, Não respeita a sociedade bicho. que não respeita bicho, não respeita o idoso, isso é desrespeito. Vamos mudar isso. Vamos mudar a partir de hoje. Compartilhe essa entrevista que estará disponível para você lá no nosso canal do YouTube, lá no @TV Paranaíba, Roberto Okada. Respeito é cultivar a empatia, se colocar no lugar do outro para compreender sua experiência, sentimentos e perspectivas. Gostei. Perfeito. Não posso deixar que estraguem minha primavera. É preciso muita inteligência emocional. Nossa, Aida, só não colocou o nome. Muito obrigada por ter vindo. eu viu? agradeço. E todo o meu respeito por você. Nossa. Aida Cruz, historiadora com a gente. Obrigada a você também que participou.